Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se? Entramos hoje na segunda semana da Quaresma, caros fiéis. A partir daqui nós já podemos refletir sobre os nossos avanços e retrocessos, sobre os progressos e as dificuldades que tivemos até aqui para cumprir com fidelidade os nossos propósitos de penitência. É por esse motivo que o evangelho do segundo domingo da Quaresma não tem nada de penitencial. Trata-se da cena da transfiguração, quando Nosso Senhor revela a sua glória aos apóstolos no Monte Tabor. Nosso Senhor revela a sua glória para que os apóstolos não percam a fé diante do mistério da paixão. Para que no momento da prisão, da condenação e de todos os tremendos sofrimentos que Nosso Senhor terá que assumir para a nossa redenção, para que nesse momento de dor e de confusão, os apóstolos tenham a mais firme certeza de que Nosso Senhor não sofre nada à força. Ele sofre por vontade própria. Ele mesmo se entrega como vítima, como cordeiro, pois ele é o Senhor da vida e da morte. Ninguém tira a sua vida, ele mesmo a dá. Ora, nós também precisamos fixar os nossos olhos no mistério da transfiguração, para que não sejamos vencidos ou pelo desânimo ou pelo desespero. Afinal, à medida que procuramos fazer penitência pelos nossos pecados, a luz da graça nos faz perceber a gravidade e a quantidade dos nossos pecados. À medida que rezamos mais, à medida que renunciamos às criaturas pela penitência, à medida que nos dedicamos mais à leitura espiritual e à meditação, é certo que crescem as luzes e, por consequência, a nossa consciência se torna mais delicada, mais sensível. Ou seja, nós percebemos com mais clareza tanto a gravidade quanto a quantidade dos nossos pecados. É nesse momento que o demônio pode nos tentar ou com o desânimo ou com o desespero. Pelo desânimo, o demônio sugere em nosso íntimo que não conseguiremos fazer penitência por todos os nossos pecados. Nossa dívida, nossas penas, nossa dívida é alta demais. Não temos forças, não temos meios para alcançar o perdão de todas as nossas dívidas, de todas as nossas penas. Mas, pelo desespero, o demônio sugere que pouco importa a penitência. Deus não quer nos perdoar, nós já abusamos demais da sua paciência e da sua misericórdia. Tanto uma quanto a outra tentação pretendem desviar os nossos olhos desse tempo especial da graça que é a Quaresma. Na verdade, caros fiéis, é uma graça conhecer os nossos pecados, com tempo de fazer penitência por cada um deles. Então, se a nossa penitência, se os nossos esforços têm produzido um acréscimo de clareza na nossa consciência,
um acréscimo de dor pelos pecados cometidos, saibamos, esse é um bom sinal, pois nosso Senhor só ilumina a consciência de uma alma que Ele quer santificar e salvar. Por isso devemos nós também, hoje, contemplar o mistério da transfiguração. Nosso Senhor não nos abandona na penitência. Ele revela os nossos pecados, ele ilumina a nossa consciência e nos faz ver os nossos pecados, mas ele nos promete a coroa da glória pela penitência. Nosso Senhor não nos abandona na penitência. Por outro lado, há um pecado que, de todos, é o pecado que mais ofusca a alma, lançando-a em trevas muito densas, impedindo que ela conheça a miséria do seu estado, impedindo que ela veja o quanto ela necessita de penitência, tornando-a, portanto, leviana diante do risco da própria condenação. Esse pecado é a impureza. Trata-se da causa mais geral da condenação dos homens, e por isso nosso Senhor faz questão de atacá-lo explicitamente no Evangelho, na seguinte passagem: quando o espírito imundo saiu de um homem, anda errando por lugares áridos à busca de repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa donde saí. Em outras palavras, nosso Senhor nos previne que as tentações do espírito imundo costumam ser mais insistentes. O espírito imundo sempre procura retornar de onde foi desterrado. Ora, um antigo jesuíta francês faz uma comparação entre os sacramentos de Nosso Senhor e o pecado da impureza. Como se esse pecado fosse um antissacramento. Nós sabemos que há 3 sacramentos que imprimem caráter, a saber, o batismo, a crisma e a ordem. O caráter é um selo que nosso Senhor imprime em nossa alma. O caráter é um sinal que marca para sempre a alma no momento que ela recebe esse sacramento. Esse selo, esse sinal que é o caráter, serve para capacitar a alma para a graça. Sendo assim, o caráter impresso pelo batismo nos torna capazes de receber as graças dos demais sacramentos. Em seguida, o caráter impresso pela crisma nos torna capazes de testemunhar a fé como soldados de Cristo e receber com ainda mais perfeição as graças dos demais sacramentos. E por fim, o caráter impresso pela ordem torna o sacerdote capaz de conferir as graças dos sacramentos aos demais batizados. Em resumo, caros fiéis, o caráter é um sinal impresso na alma que é, ao mesmo tempo, tanto um sinal, um selo, uma marca invisível do sacramento recebido, quanto um instrumento, uma potência espiritual para se receber as demais graças. Ora, o nosso antigo jesuíta diz que o pecado da impureza se parece com o caráter nesses 2 aspectos. Ou seja, a impureza é tanto um sinal
de condenação, quanto uma potência capaz de produzir essa condenação. Tanto um sinal de condenação, quanto uma potência capaz de produzir essa condenação. Hoje nós vamos tratar apenas desse primeiro aspecto do pecado da impureza, que o torna um verdadeiro antissacramento. Ou seja, um sinal de condenação na alma, que deve ser apagado pela confissão e pela penitência. Mas antes de tudo, em que sentido a impureza é um sinal de condenação? A impureza é sinal de condenação na medida que ela torna a condenação da alma mais provável. Trata-se de um pecado mortal. Não quer dizer que a alma irá se condenar com toda a certeza, pois, como diz a Sagrada Escritura, o homem não sabe se é digno de amor ou se é digno de ódio. Ninguém tem a certeza absoluta da própria condenação ou da própria salvação, ainda que haja sinais de salvação ou sinais de condenação. Mas, enquanto uma alma se afunda nos pecados de impureza, ela se torna, já nesta vida, uma imagem do próprio inferno. E nesse sentido, a impureza é um sinal de condenação pela semelhança, pela proximidade de estado de alma entre o impuro e os condenados. Se a alma do impuro é uma imagem do próprio inferno, então ela deve possuir os 4 elementos que compõem o estado de alma dos condenados, segundo as afirmações da Sagrada Escritura. E a impureza possui, de fato, esses 4 elementos. O primeiro elemento da alma dos condenados, segundo a Sagrada Escritura, são as trevas exteriores. Pois o impuro encontra trevas já nessa vida, sob a forma de cegueira de espírito, que são trevas interiores. Pelo pecado da impureza, a alma do impuro se submete de modo vergonhoso ao próprio corpo, se sujeita de modo vergonhoso ao próprio corpo. E por esse motivo, não é mais capaz de conhecer as coisas de Deus, por mais inteligente que possa ser em outras matérias. Como diz São Paulo, o homem natural não percebe aquelas coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são uma loucura, e não as pode entender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Na verdade, o pecado da impureza cega de tal modo a inteligência que, no momento que a paixão solicita o impuro, ele fecha os olhos para todas as razões divinas e humanas que o teriam convencido a não pecar. Nesse sentido, a cegueira de espírito da impureza atinge 3 conhecimentos, a saber, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do próprio pecado e o conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, o conhecimento de si mesmo, a primeira das cegueiras. Porque para cometer esse pecado, a alma precisa, antes de tudo, esquecer-se de quem ela é. Esse foi o caso daqueles velhos juízes do povo judeu, no livro do profeta Daniel, que tentaram cometer pecado com a casta Susana. Diz a Sagrada Escritura que ambos perderam o senso e desviaram os seus olhos para não verem o céu, nem se lembraram dos justos juízos. Eles eram anciãos
Eram juízes, eram homens honrados na sinagoga, que deviam servir de modelo para o povo, e mesmo assim perderam de vista quem eles eram quando decidiram cometer pecado. Então, a primeira cegueira consiste na perda do conhecimento de si. Quando o impuro peca, ele se esquece de quem ele é. Assim, um pai ou uma mãe se esquece o que ele deve ao cônjuge e aos seus filhos. Um legislador, o que ele deve aos seus cidadãos. Um profissional, o que ele deve ao seu público. Uma moça ou um rapaz, o que deve a si mesmo, desonrando o seu próprio corpo antes do matrimônio. Um religioso, o que ele deve a Nosso Senhor pela castidade consagrada. Um fiel batizado, aquilo que ele deve à igreja e aos seus compromissos com a igreja. Se no momento da tentação cada um pensasse: quem sou eu? Qual a natureza do pecado que pretendo cometer? Certamente essas razões humanas teriam impedido o pecado. Porém, o grande mal da impureza é que esse vício cega a inteligência. A alma não vê mais quem ela é. E por isso ela age contra aquilo que ela é. Seja o matrimônio, seja a profissão, seja os compromissos com a igreja e com nosso Senhor. Em segundo lugar, a impureza atinge o conhecimento do próprio pecado que o impuro comete. É a segunda cegueira. Em outras palavras, quanto mais o impuro comete pecados de impureza, menos ele sabe o que está fazendo, menos ele discerne a gravidade do seu pecado e do seu estado. A impureza é um pecado que, para conhecê-lo bem, é necessário tomar distância dele. Quanto mais uma alma o experimenta, menos ela o conhece, menos ela percebe a sua malícia, a sua baixeza, a sua gravidade. Sendo assim, quanto mais o impuro se afunda no seu pecado, menos a sua consciência o acusa, mais ele vê como ninharia, como bobagem, cometer mais pecados, ou então novos pecados, que até ali não tinha cometido. A consequência, caros fiéis, é que depois de algumas quedas pontuais, o impuro passará ao hábito. Do hábito, ele passará ao endurecimento de coração. Do endurecimento de coração, ele passará ao escândalo, quando ele não fará mais caso de esconder o seu pecado. E do escândalo, ele terminará na impenitência final. Mas nada disso ocorre repentinamente na alma. É a cegueira de espírito. São as trevas interiores que impedem o impuro de ver o agravamento do seu estado dia após dia. Em terceiro lugar, caros fiéis, a impureza atinge o conhecimento de Deus. É a terceira cegueira de espírito. Nós sabemos que somente os puros verão a Deus, como diz nosso Senhor nas bem-aventuranças. No entanto, os impuros não veem a Deus desde esta vida, não apenas na eternidade. Desde esta vida, os impuros não conhecem mais a Deus, porque o próprio Deus retira suas luzes sobrenaturais. Afinal, conhecer a Deus com perfeição e cometer pecados tão graves contra nosso Senhor seria o cúmulo do ultraje, o cúmulo da provocação, o cúmulo da malícia. Sendo assim, o próprio Deus penaliza o impuro com trevas interiores, deixando-o no esquecimento das coisas divinas. Isso não quer dizer que o impuro se esquece da doutrina católica, mas ele perde a capacidade de raciocinar a partir de motivos sobrenaturais.
É como se ele não percebesse mais o amor de Deus na própria vida. Ora, as trevas são a primeira semelhança entre o impuro e o estado de alma dos condenados. A segunda semelhança é a confusão. Assim como o inferno é um reino de ódio e de confusão, do mesmo modo, caros fiéis, na alma do impuro não há ordem. Pelo contrário, de tal modo a alma está sujeita ao corpo, está submissa ao corpo, que o impuro comete atos baixos que sequer os animais cometeriam. Enquanto os animais se mantêm no limite da própria concupiscência, no limite dos próprios instintos, o impuro, por sua vez, usa da sua inteligência para pecar com ainda mais artifício, com ainda mais malícia. Mesmo quando a concupiscência não o impele ao pecado, o impuro procura ele mesmo a ocasião de pecado, para acender os desejos da carne e pecar ainda mais. Além disso, nosso Senhor diz que o espírito imundo atrai consigo outros 7 espíritos, pois está escrito que o espírito imundo toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Em outras palavras, a impureza sempre atrai outros pecados, seja a mentira, seja a avareza, seja o sacrilégio, como a confissão ou a comunhão sacrílegas, seja a jactância no pecado, seja a preguiça, seja o próprio desespero da salvação. Então essa é a segunda semelhança entre o impuro e o estado de alma dos condenados. O impuro experimenta desde esta vida a desordem, o caos que reina no inferno. A terceira semelhança, caros fiéis, é a escravidão do demônio. Afinal, não há pecado que torne o homem mais submisso ao demônio do que a impureza. Na medida que o demônio vence o impuro, não pelo medo, não por ataques físicos. Pelo contrário, o demônio vence o impuro acariciando a sua carne, fazendo-se de amigo e de benfeitor do impuro. Como esse pecado deve ser vencido pela seriedade da penitência, o demônio imundo sempre procura retornar de onde foi desterrado. Como diz o Evangelho, voltarei para minha casa donde saí. E quando vem, a encontra desocupada, varrida e adornada. Em outras palavras, mesmo quando um católico se confessa e procura mudar de vida, o demônio imundo ainda se julga proprietário daquela alma. Ele presume que, se tentá-la mais uma vez, e outra vez, e outra vez, é uma questão de tempo para ter a sua casa de volta. É por esse motivo que nosso Senhor insiste sobre a necessidade de fazer jejum contra certos demônios, porque sem penitência, o demônio imundo facilmente consegue retornar. Por fim, a quarta semelhança é o remorso de consciência. O remorso nasce assim que o pecado termina. A inquietação, o medo e a angústia invadem a alma do impuro porque ele sabe que cometeu um pecado grave, talvez com consequências graves para a sua vida pessoal. Em outras palavras, procurando a doçura do prazer, o impuro encontra, ao final, a amargura do remorso e o medo das consequências. Em resumo, caros fiéis,
A impureza cega a alma com trevas interiores, enche-a de confusão, torna-a escrava do demônio e corrói a consciência com o verme do remorso. É por causa desse vício que uma alma não vê quão graves e numerosos são os seus pecados. E quando finalmente os vê, muitas vezes se desespera do perdão de Deus. Para que uma alma consiga vencer esse hábito abominável, não lhe basta confessar os pecados. É necessário fazer penitência, e uma penitência proporcional. Porém, a recíproca é verdadeira. Não lhe basta tampouco fazer penitência e não se confessar. Porque a alma do impuro, nesse caso, permanece uma imagem do inferno. Permanece uma imagem do inferno enquanto ela não recuperar a graça santificante e se tornar de novo templo do Espírito Santo. Esse sinal da condenação ainda não foi removido pela confissão. Mesmo a contrição perfeita dos pecados exige o propósito de confessar-se assim que possível, para que essa contrição alcance a remissão dos pecados. Então, não escolhamos um dos dois remédios, caros fiéis. Não escolhamos, mas usemos de um e de outro, como quer nosso Senhor. Ou seja, usemos da confissão e usemos da penitência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.